Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos falando sobre um tema bem atual, a geografia do Covid-19. Covid é uma referência sobre o coronavírus com a sua variação descoberta em 2019. Então, peraí, coronavírus. Coronavírus é algo que apareceu agora, recente, 2019? Não, pessoal. Coronavírus é uma família de vírus. As primeiras evidências descritas na comunidade médica, elas são provenientes lá desde 1937. E aí, o novo coronavírus está sendo chamado como novo coronavírus, uma variação desta família, sendo especificamente o nome Covid-19, que está aqui, ó, foi descoberto em 2019, né? É um grupo, uma família de vírus que causa infecções respiratórias gravíssimas, né? E na história, a gente tem a SARS, descoberta em 2003, e em 2012 a MERS, que são dois tipos de deficiências agudas respiratórias causadas por esse coronavírus. Esmiuçando melhor o que foi a SARS e o que foi a MERS. Primeiro a SARS. SARS, a nomenclatura nos arremete aqui, síndrome respiratória aguda, como eu já disse, grave. Foi descoberta em 2003 na China e vejam só, curiosidade, causou cerca de 8.000 casos com uma letalidade de 10%, tendo 800 mortes catalogadas. Quando a gente fala em MERS, né, síndrome respiratória também, tal qual a SARS, só que é do Oriente Médio, porque esta doença foi descoberta em 2012 na Arábia Saudita, Oriente Médio, tendo cerca de 2.000 casos catalogados, com uma letalidade de 36%. É realmente uma doença gravíssima. Porém, a questão, olha aqui, ó, 2.000 casos catalogados. SARS, a gente teve aqui, ó, 8.000 casos catalogados. É aí que a gente entra na questão do grave problema da variação desse coronavírus, chamada de Covid-19, também sendo chamado de novo coronavírus, descoberto em 2019, de novo na China, tal qual a SARS, né? Onde foi descoberta? Essa questão de onde é muito importante para a geografia. Na cidade de Wuhan, na qual possui 10 milhões de habitantes, sendo a sétima mais populosa do país, um país de 1 bilhão e 700 milhões de chineses, bastante. E aonde que se encontra? Na China Central. Bom, a gente começa a perceber o perigo gravíssimo aqui da Covid-19. Até o momento desta aula, cerca de 2,5... Ah, professor, peraí. Aqui a MERS foram 2 também. Preste atenção, meu amigo. 2.000 casos, MERS. 8.000 casos, SARS. Agora você pega o Covid, 2,5 milhões de casos.
é realmente a questão assustadora da facilidade incrível da mutação desse vírus, que conseguiu desenvolver métodos extremamente eficazes de contágio, na qual 2,5 milhões de casos nós já estamos com 170 mil mortes, né? E aí nós temos o quê? Fazendo as contas, a letalidade da Covid-19 está em torno de 6,8% de forma geral no mundo. Aí você pensa, olhando só para o 6,8%, 6,8%, a letalidade da SARS, 10%, a letalidade da MERS, 36%, a letalidade do Covid-19, 6,8%. Covid-19 é tranquilo. Aí é que está o problema. A letalidade realmente é menor, de forma geral, mas a capacidade de infecção e de projeção, evolução, né, numa população infectada é muito intensa, muito rápida. A gente consegue perceber isso aqui, ó, e a gente ainda tem um agravante, 6,8 de forma geral. Mas se a gente for falar especificamente os idosos, nós temos aqui, ó, mortalidade catalogada em torno de 15%. Nós temos, então, uma rápida progressão na infecção, no desenvolver dessa doença. Bom, se você olhar a curva que está amplamente divulgada em diversos canais da mídia, você vai ver a curva dos infectados na esquerda, né? Curva dos infectados na esquerda, e aqui embaixo o tempo percorrido. Você vai perceber que, logo aqui no comecinho, o número de infectados, quando a gente está numa situação fora de controle e onde a gente tem relatado um controle desordenado, perdeu-se o controle, países como a própria China, né, o epicentro dessa pandemia mundial, a Itália, a Espanha e, mais recentemente, os Estados Unidos. A gente acabou tendo o quê? Uma grande e rápida progressão de número de infectados, fazendo com que acontecesse uma extrapolação do número de leitos disponíveis, e isso é que a gente tem aqui, ó, na linha azul, na barra azul, o limite do número de leitos até o pico é algo muito perigoso. Aí é que mora o grande perigo. Várias pessoas sobrecarregando o sistema de saúde de um país atacado por esse vírus, causando aí sim uma concentração de mortes, como eu já falei, especialmente entre idosos e até pessoas que vão querer vaga no sistema público, é o pior ainda, no caso aqui especialmente no Brasil, né? Mas também em leitos particulares. Começa a ficar faltando leitos, começa a ficar faltando aparelhos, como por exemplo aparelhos respiradores. Isso é um problema muito sério. A gente precisa respeitar o que se está determinando de acordo com as autoridades, a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, para que se tenha um controle de circulação de pessoas, né? Por isso a campanha Fique em Casa e tentar restringir a aglomeração de pessoas para que a gente não tenha um pico de infectados muito rápido, que é a característica dessa Covid-19, para que a gente tenha um controle, que o número de infecções não ultrapasse o nível de leitos disponíveis e que essa curva ela seja mais alongada. Exemplos de países, assim como os países fora de controle, China, Itália, Espanha, Estados Unidos, a gente tem aqui países que mantiveram um maior controle da Covid. Coreia do Sul, Taiwan
e Hong Kong. Porém, estes países recentemente estão percebendo um problema. Após a reativação da economia, as pessoas foram liberadas novamente aos poucos, novos picos voltaram a ocorrer hoje nesses países, acendendo um alerta. E o Brasil? Até esta aula, o Brasil tem um total em torno de 42.500 casos, registrando até o momento cerca de 2.900 mortes. Se fizermos os cálculos, olha o que é a matemática. Nós estamos com uma letalidade de 6,8%. Veja bem o que é a matemática. 6,8%? 6,8% tal qual a letalidade mundial. Então, nós temos aí outros exemplos a serem seguidos. Estatística, matemática, não são ciências que mentem, são ciências exatas. Os números não mentem, os números estão aí para a gente saber usá-los, trabalhar em cima deles. E não é à toa que a geografia tem o seu IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Então isso tem tudo a ver com não só ciência, mas geografia. E as implicações na economia globalizada? Os impactos globais são gigantescos. A gente está vendo quedas acentuadas nas bolsas de valores. A gente está vendo problemas na economia global, né? Retrocessos na produção industrial, uma queda sistemática na arrecadação de impostos, queda no consumo. E essas fortes quedas também acarretam algo muito triste na economia. O desemprego está aumentando, tendo uma pressão cada vez maior em cima principalmente dos mais pobres. E não só pessoas, mas se você tem uma deficiência global nas economias globais, adivinha onde a corda vai arrebentar? Sempre no lado mais fraco. Onde é o lado mais fraco? Os países com economia mais deficiente. Os emergentes, por exemplo, que têm economias, porém, economias muito mais sensíveis a abalos exteriores econômicos do que os países mais ricos. Falando sobre os grupos de risco, na questão da população, quanto à variação do Covid-19. A gente tem os idosos e os doentes crônicos, doentes do coração, diabetes, hipertenso, etc. Bom, especificamente falando sobre a questão dos idosos, a gente tem como avaliar também geograficamente essa questão do Covid-19, por isso a aula, a geografia do Covid, né? A gente pode falar também da questão da demografia, né? Vamos lá, demografia entre países, por exemplo, as pirâmides etárias. A gente pode observar que uma pirâmide etária de um país rico, ela é mais ligada ao ponto 1, ali, crianças e a população mais jovem, né? Uma quantidade menor, uma base mais estreita. O ponto 2, maior parte adultos, né? E o ponto 3, a população mais envelhecida, lá no topo. Você verifica uma população envelhecida com uma quantidade muito maior do que, por exemplo, aqui, né, no topo de uma pirâmide etária de países mais pobres. Você vai ver um afunilamento muito intenso, né? Revelando realmente uma característica semelhante a um triângulo, uma base grande, uma natalidade muito elevada. Você tem, no ponto 2, a diminuição sistemática, o achatamento da largura de forma muito rápida dessa pirâmide etária, por isso
um feitio similar a um triângulo, porque a mortalidade de países mais pobres é elevada. A expectativa de vida dos países mais pobres é mais baixa do que os países mais ricos. Existem, como eu já falei em aulas anteriores, existem países tão pobres que a expectativa de vida não passa de 40 anos. Enquanto que países ricos ultrapassam os 85 anos. Isso também nos arremete a uma qualidade de vida enorme, né? Melhor alimentação, melhor renda, melhor sistema de saúde, ou seja, um melhor bem-estar social. E os países emergentes, eles estão no meio termo. Eles possuem uma base um pouco mais larga do que, olha só a diferença, ricos à esquerda e emergentes à direita. Olha como é que a base muda. Os emergentes ainda têm uma base maior, ainda revelam uma taxa de natalidade maior do que os ricos, uma natalidade já bem menor. Por quê? Por que a natalidade dos países pobres é maior, a natalidade dos países ricos é menor? Em suma, porque populações em países ricos costumam viver em grandes áreas urbanizadas, custo de vida elevado, um nível de escolaridade alto, uma maior conscientização a nível profissional. As mulheres, o fator mulher é muito imperativo nessa questão. A mulher, ela se dedica muito ao mercado de trabalho, ela consegue ter cargos de chefia, cargos de alto escalão e acaba optando em ter um filho, caso tenha, ou muitas nem sequer têm filhos. Quanto maior a riqueza, a atividade econômica e, consequentemente, quanto maior for o nível de escolaridade dessa nação, no caso, países ricos, chamados desenvolvidos, você vai ter um número de nascimentos menor. E se você for olhar a topo da pirâmide, você vai ver basicamente que o ponto 3, nos ricos tem muito mais idosos do que nos emergentes. Pô, se a gente for comparar as pirâmides etárias, né, as bases das pirâmides etárias dos idosos nos países pobres com os países emergentes, nossa, que diferença! A base dos países pobres é uma base extremamente larga, né? E se a gente for comparar com o topo tem uma diferença incrível. O topo é extremamente pequeno, né? Tendo uma expectativa de vida muito baixa nos países mais pobres. E o que eu quero dizer? Isso é geografia pura. Mas o que eu quero dizer relatando isso com a questão da geografia e da Covid-19? Eu não falei antes de entrar nesse estudo de pirâmides etárias sobre a questão dos grupos de risco na Covid-19? Olha aqui, ó, um grupo de risco forte, os idosos. Então você vai ter nesses países europeus, por exemplo, aqui atacados, né? Itália, Espanha. Você vai ter nesses países em particular um número elevado de população idosa. Bom, fazendo aqui rapidamente um esquema, a gente pode ver o quê? Coronavírus é uma família de vírus. Causa basicamente 3 variações de doenças. A SARS, descoberta na China em 2003. A MERS, descoberta em 2012 na Arábia Saudita, Oriente Médio. E a Covid-19, descoberta em 2019 também na China. Olha lá, Covid e SARS na China. Tem essas 3 variações. Não confunda coronavírus, um tipo dessa família de vírus, com uma outra família, o vírus influenza. O vírus influenza é causador
Se, eu tô gripado, eu tô resfriado. É a mesma família, influenza. A diferença é a gravidade. A gripe, ela é mais incisiva da debilidade da nossa saúde. Você fica com um mal-estar muito mais acentuado do que um resfriado. Bom, mesmo na gripe, a taxa de letalidade da gripe, ela não chega a 0,3%. É muito menor do que a taxa de mortalidade de uma Covid, 6,8. Não há nem como comparar como a gripe mata muito menos, né? Não tem nem como comparar a gripe com Covid-19. A Covid-19 mata muito mais. Se a gente for olhar de formas absolutas, a SARS, ela vai de termos absolutos 10% e a MERS 36%. Puxa, a letalidade é muito maior, mas como eu já disse, o problema da Covid não é olhar apenas a taxa de mortalidade, 6,8. A gente tem que ver a questão da quantidade de infectados, que faz essa curva enorme, muito acima do número de leitos oferecidos na rede pública de qualquer país. Não precisa ser só emergente com deficiência na saúde, não. Os países ricos também estão cortando um dobrado terrível. Que o número de leitos é limitado em qualquer lugar no mundo, seja país rico, seja país pobre. É uma doença que mata todas as classes sociais, pobres, ricos, médios. É muito complicado, tá? E aí, nós também, além da família influenza, coronavírus, nós temos uma outra família, a família dos arbovírus. Essa família dos arbovírus são vírus que conseguem ser disseminados por via do mosquito. A Aedes aegypti, por exemplo, que causam doenças já conhecidas dos brasileiros e infelizmente dos africanos, como a dengue, como a febre amarela e as variações, né, da dengue, chikungunya, zika, tantas doenças relatadas, e essa curva aqui de infecção muito rápida é que está assustando demais a comunidade internacional. E aí, a questão dos grandes impactos globais, nos quais a gente já falou. A gente verifica quedas acentuadas nas bolsas de valores, problemas na economia global, influenciando num desemprego acentuado e a corda acaba arrebentando do lado mais fraco. Que lado mais fraco é esse? Especialmente as economias economias emergentes em desenvolvimento. Os países economicamente que são industrializados, mas possuem mais fragilidades nas suas economias, são os emergentes. Por hoje é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais uma aula. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau.